Esse é o primeiro episódio da série A Ciência Confirma a Fé. Eu sou Luísa Ribeiro e te afirmo, você não está travada, só está regenerando. Vem comigo? Há um momento, gente, na nossa vida em que algo muda silenciosamente dentro de nós. Não é uma crise, é um chamado. E quando essa pressa, né, que a gente vai vivendo, a gente percebe que ela já não faz mais sentido. E que o barulho lá do mundo começa até a nos cansar. É a nossa alma, tá? Pedindo silêncio, verdade e direção. E muitas mulheres vão passar por essa fase entre os 35 e 42 anos, porque é um tempo em que a vida parece cobrar sentido, em que tudo que era automático começa agora a perder força. Mas não é fraqueza, é uma transição, é o início dessa travessia. E é sobre isso que a gente vai falar aqui nesse episódio. Nessa fase, a nossa mente ela começa a ceder espaço para a alma e o nosso corpo vai pedindo uma pausa, né? Por quê? Porque o coração já não quer mais seguir daquele jeito. E é exatamente nesse ponto entre aquilo que morre e o que vai nascer que o movimento regenera começa. Entre os 35 e os 42 anos, algo muda dentro de nós, tá? E é como se o espelho ele começasse a nos devolver perguntas em vez de respostas, tá? E aí vem aquelas perguntas, né? Eu falo que é o carro-chefe das perguntas quem eu sou agora? Porque parece que nada mais me preenche, sabe? Um vazio. E aí você pergunta, cara, será se existe algo errado comigo? O que está acontecendo comigo? Mas deixa eu te dizer, o que está acontecendo não é erro, é o chamado da tua alma. É, é a consciência pedindo passagem. E é aqui que o ciclo da regeneração começa, no vazio, na solitude. É nesse lugar que a tua regeneração é o nascer de novo. Só que regenerar não é que você vai recomeçar do zero. Não. Você vai voltar para a tua origem, só que com mais consciência. Você vai integrar a ciência, a espiritualidade, né, e a biologia da mudança. E às vezes dá confusão, dá, porque a gente vai perceber que a neurociência ela vai nos trazer e ela vai nos ensinar que todo pensamento cria um caminho. Já a epigenética, ela prova que essa mudança ela é possível em qualquer idade. E a espiritualidade, ela vai nos lembrar que tudo que buscamos fora já está aqui dentro de nós. Olha, minha amiga, quando esses três mundos se unem, aí nós despertamos. Aí nós entendemos que não precisamos escolher entre a razão e a fé, ou entre a ciência e a alma. Na verdade, elas se tornam um elo. Elas se tornam essa ponte viva entre mundos. Durante muito tempo, eu também duvidei de mim. E foi nessa fase que eu me vi a meio vários conflitos. Mesmo estando bem profissionalmente, eu necessitei me agarrar à espiritualidade. Algumas pessoas não têm isso como base nessa fase, né? De ter uma espiritualidade eh, mais fluida, né? Então, nesse período, eu frequentava, né, grupos de estudo bíblico, eu frequentava as células, eu me envolvia dentro desse movimento na igreja, e isso me trazia um conforto nessa fase. Porém, não trazia a solução. E eu fui me agarrando a tudo isso. Né? Eu fui me agarrando a tudo isso. Por quê? Porque realmente é como se a gente perdesse o chão. É como se a gente tivesse uma menopausa precoce. É como se a gente não soubesse mais quem realmente a gente é. E a gente passa a duvidar de nós. Nessa primeira fase,
que ali no nosso início, algumas pessoas elas vão sentir isso lá pelos seus 33 anos, já ela tem os primeiros sinais. Por quê? Eu vou te trazer uma clareza, aonde você vai entender que nós passamos por ciclos, nós ciclamos a cada 7 anos, né? Então você nasce e você tem seus 7 primeiros anos, onde você passa por um ciclo. Depois você vai para o seu próximo ciclo, de 7 a 14, 14 a 21, 21 a 28, né? De 28 até os 35. E aí, sempre quando a gente está ali, mais ou menos faltando 2 anos para a gente virar esse ciclo, que a gente chama de setênio, a gente sente uma verdadeira mudança. É um chamado, é uma inquietação, são muitas dúvidas. Então, geralmente, essa mulher, essa pessoa, ela vai sentir essa dúvida, né? Essas incertezas ali pelos 33 anos. Quando ela entrar nos 35 anos, isso vai vir muito mais forte, porque ela vai entrar em uma fase aonde ela quer produzir e ela quer ver a su- a- o fruto da produção dela. É, um- é, um- é uma sede por realizar, por ter sua família, ter seus filhos, ter a sua casa, ter o seu carro, conquistar as tuas coisas. Só que essa fase de muita busca também é uma fase aonde a gente acaba sendo chamado pela nossa alma para viver uma verdade. Nessa fase, ela é uma fase que eu chamo que é uma fase crucial das nossas vidas. Muitas mulheres vão sentir ela entre os 35 e os 42. Algumas, sabe aquelas que correm muito, que se agitam muito, que faz muito? Essas, elas vão ouvir tanto o mundo externo que elas vão anular o interno. E aí elas só vão começar a sentir a partir dos 42, 43 anos. E aí é que a crise interna vem com mais força. É quando a gente negligencia essa voz interna, esse chamado para viver essa fase. E aí, nessa fase, eu tentei caber em caixas, sim. Eu queria me encontrar em algum lugar dentro da comunidade, dentro de grupos. Eu queria ser aceita, eu queria ser compreendida, validada. Mas aí eu entendi que nessa travessia eu não podia, não ia acontecer de qualquer forma, sabe? Não ia acontecer de qualquer forma. Mas ia acontecer quando eu decidisse lembrar quem realmente eu era. E aí foi a minha busca incessante por quem eu sou, por quem eu sou, por quem eu sou. Só que dentro da espiritualidade eu tive bastante dificuldade de entender quem realmente eu era. Nem todo mundo vai passar por isso de não encontrar quem você é na espiritualidade. Eu quero deixar claro isso para você. Eu precisei investigar a ciência e a epigenética para compreender claramente quem eu era de verdade. Algumas pessoas, elas vão entender facilmente através da espiritualidade, da comunhão com Deus, do relacionamento com Deus. E outras não. Outras, elas vão precisar de mais provas. E eu estava nesse lugar. Mais ou menos a síndrome de Tomé, né? Que algumas pessoas falam, né? Só acredita vendo. Então, eu precisava de formas, de clarezas mais palpáveis. E quando eu busquei isso, aí sim, eu entendi, eu compreendi as fases. E aí sim, eu comecei o meu despertar. Esse despertar, ou seja, essa lembrança que, que esse programa, né, que esses episódios que eu vou estar compartilhando com vocês vai trazer para vocês, que é fazer você lembrar e te dar coragem para que você volte para dentro de ti e você possa dizer para você agora é sobre mim.
é sobre a minha alma, é sobre o meu tempo, porque eu precisei fazer isso. E quando você decidir, quando essa decisão for feita, toda a tua realidade que está bagunçada vai se reorganizar. O corpo, ele responde, gente, a vida flui e o verdadeiro nascimento vai acontecer. Então, sabe aquela passagem quando a Bíblia fala que existe uma necessidade de nascer de novo? Sabe aquela passagem onde Nicodemos encontra com Jesus e ele escuta Jesus falar, né? E João Batista já batizava e ele chegou para Jesus e fez esse questionamento e Jesus disse: para que tu vivas tudo isso, tu vai precisar nascer de novo. E ele disse: mas é possível um homem já crescido voltar para o ventre da sua mãe? E ele disse: não, não é sobre isso. Você não entendeu. Quando você tem esse vazio, essa solidão que não é a solitude, existe uma diferença. Quando você tem esse vazio dentro de você, essa solidão dentro de você, é que a sua alma está abafada. Essa alma, a tua alma, ela não tem falado, você não tem dado lugar para essa alma falar. Então existe uma necessidade, todos nós, homens e mulheres, passaremos por essa fase. Todos nós precisaremos nascer de novo, Luísa, mas não é só eu ir lá na frente, aceitar Jesus, não é só eu me batizar nas águas. Gente, não é, tá? Não é fácil para mim falar isso para você aqui nesse canal, mas eu preciso falar a verdade. Não é. O batismo nas águas, ele é sim um símbolo, ele é sim um selar, ele é um ritual. Mas existe a necessidade de você parar e ouvir e olhar para a tua alma. Porque não adianta você fazer por fazer. Por isso que o batismo não é somente por fazer, tá? Precisa ter um arrependimento genuíno. E esse arrependimento é o quê? É você olhar para a tua vida e dizer: eu preciso ouvir o meu interior. Eu preciso olhar para dentro de mim, porque a bagunça que está do lado de fora é porque existe uma bagunça aqui dentro. Não adianta, a vida lá fora é porque a vida aqui dentro não está ajustada. E todos nós vamos passar por isso. Todos. Eu, você, todos os seres humanos, todos os Homo sapiens vão passar por esse processo. É como se fosse um checklist. Chegou próximo dessa idade, a alma, ela começa a querer respirar e ela fala: chegou o meu momento. E aí é por isso que você começa a sentir aquele vazio. É por isso que você começa a sentir esse chamado que é verdadeiro. Então, se você chegou até aqui, saiba que este é o ponto de partida. A regeneração, ela começa no momento em que você escolhe se ouvir. Isso mesmo, se ouvir. Então, nos nossos próximos episódios, nós vamos atravessar juntas esse caminho da mente, do corpo e da fé. Porque não há cura, gente, não há cura sem consciência. E não há consciência sem amor. E o verdadeiro amor é Deus, claro que é Ele. Então, seja muito bem-vinda ao Movimento Regenera. Esse movimento, poder trazer para vocês esses episódios, poder compartilhar essa travessia que eu passei, que eu precisei ler muitos artigos, que eu precisei fazer cursos e mais cursos e formações para entender a mim. E hoje eu me sinto guardiã dessa informação. E é por isso que eu quero compartilhar com vocês. Eu guardei essa informação comigo por muito tempo. Porque eu sempre ficava achando que eu precisava melhorar mais, que talvez tinha algo a mais, que tinha algo a mais. Até que eu senti dentro de mim de que era o momento. Então hoje eu me sinto pronta para trazer isso. Luiz, é um desafio para você? É. Porque hoje eu uso tudo isso dentro dos meus atendimentos. O meu cliente, ele recebe tudo isso. Mas seria desleal com Deus,
com a inteligência que há sobre mim, se eu não trouxesse isso aqui para vocês. Então, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Movimento Regenera.